Isso, Pedro, a proposta da gente era justamente de que vocês entrassem na sala, né, nessa mesma sala virtual dos horários de encontro normais, e aí a gente estaria online, porque sempre surgem dúvidas, né, na hora da prova. Então, a ideia é essa. Todo mundo está aqui na hora da prova para fazer a sua avaliação, de preferência, né? Eu, inclusive, acho que isso vai ser pedido, né, como uma exigência. Todo mundo esteja com a sua câmera aberta, ainda que a gente não consiga ver todo mundo de uma vez aqui na tela, de uma vez só, mas já ajuda no nosso registro para a prova. Quem não tem câmera, a gente conversa depois. Certo? Porque, inclusive, na hora que foi colocado no plano de curso, foi colocado que o alunado deveria ter equipamento compatível com o uso dessas ferramentas, tanto para áudio quanto para vídeo, tá? Então, beleza. Pois é. Então, só voltando aí na questão que foi a que a gente estava falando na aula passada, certo? A ideia daqui é que existe uma comporta, essa comporta ela é feita de aço, certo? Ele dá qual que é a espessura dessa parede, dessa comporta, qual que é o tamanho, o comprimento dela, qual que é a largura dela, certo? E ele diz que de um lado dessa comporta eu tenho uma massa de água, certo? E ele pede para calcular qual vai ser o nível H dessa comporta para a qual ela vai começar a cair. Então, nessa condição aí, a gente vai estar no limite do equilíbrio, né? A gente quer justamente que a força referente a essa coluna hidrostática, o momento causado por essa força referente à coluna hidrostática, o momento causado pelo peso dessa barra e o momento, né, dessa polia aqui, desse peso aqui que está suportado aqui nessa polia, seja nulo, né? Então, que a gente esteja numa condição de ainda estabilidade. Então, o que acontece? O peso dessa barra, a gente sabe que ele pode se relacionar aí com a massa específica do aço, a aceleração da gravidade e o volume da própria barra, né? Como vocês podem notar aqui pelo diagrama, ele está orientado dessa maneira, né? Ele está orientado dessa maneira aqui. Então, o peso, ele aponta aqui nessa direção vertical, força-peso da barra. Então, para a gente calcular o peso dessa barra, a gente, então, usa as informações que são fornecidas na questão. Então, a densidade relativa do aço, massa específica da água, aceleração da gravidade e o volume aqui, comprimento, largura e espessura dessa barra. Só que notem que, quando a gente for trabalhar com essa quantidade aí essa força, né, essa força-peso, W barra aqui, nem todo esse peso aqui contribui para o momento, né, contribui para a rotação ao longo desse eixo aqui, B. Notem que essa componente aqui, WB da barra, né, W da barra tangencial, podemos dizer assim, ele atua, né, diretamente sobre o eixo. Então, essa força daqui não é responsável por nenhuma contribuição de rotação, ok? Então, a gente pode decompor esse peso aqui dessa barra em duas componentes. Uma componente normal, que vai atuar justamente para causar esse momento, e uma componente tangencial, que não tem contribuição sobre o momento, certo? E aí, resolvemos, então, o primeiro problema, que era determinar qual que é a componente desse peso da barra que vai atuar no cálculo do momento com relação a esse ponto B aqui, certo? Então, aqui a gente tem um ângulo de 60 graus,
que ele coloca aqui. E aí a gente pode ver que se esse ângulo aqui ele é de 60 graus, aqui a gente tem 30 graus, então aqui a gente tem 60 graus novamente. Então, cosseno de 60 graus é cateto adjacente, que é a componente normal, pela hipotenusa, que seria o W barra. Então, a gente tem como calcular esse W barra normal aí, certo? O outro momento, né, seria esse momento que a gente teria que calcular o momento da força hidrostática, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu só fechar isso aqui, porque senão vai me atrapalhar durante a aula. Então, a gente tem que, para eu calcular a força referente à coluna de água, sobre uma dada superfície submersa, eu calculo isso aqui como a pressão que age no centroide, pressão que age no centro geométrico, vezes a área dessa superfície submersa, não é isso? No caso dessa nossa configuração aqui, o que acontece? Primeiramente, quando a gente estava fazendo aquelas outras questões, a gente dizia que essa pressão PC era um P0, que era a pressão que atuava aqui nesse nível superior, na superfície livre desse fluido, né? Mais, só substituir aqui, 0, mais a massa específica, OG, vezes as coordenadas do centro geométrico, certo? Só que notem que tudo, primeiramente, esse valor de P0 é a contabilização da pressão atmosférica, certo? Em ambos os lados da placa, tanto deste lado quanto deste lado, eu tenho a ação da pressão atmosférica. Então, ela estaria contribuindo da mesma forma em ambas as direções, né? Nas direções opostas, digamos assim. Então, a gente pode desprezar essa contribuição aqui nos nossos cálculos. Beleza? Eu ainda não consegui entrar na questão aqui pelo celular, mas qualquer coisa vocês abrem o áudio e dizem se ainda tiverem com alguma dúvida no que eu vou falando, viu? Fica à vontade aí. Então, a questão, o ponto-chave dessa questão aqui é como que a gente pode expressar essa força referente à coluna hidrostática de água, né, em termos aí da superfície que está molhada efetivamente, certo? Então, a gente vai expressar tanto essa força referente à coluna de água, quanto o ponto de aplicação dessa força, que também vai mudar, a depender do nível, né, H aí que a gente esteja considerando, em função desse H, certo? Então, como é que a gente vai poder fazer isso? Se a gente chamar de L, isso aqui eu vou botar L total, tá? Se a gente chamar de 1, tá, eu vou chamar de outra letra, me digam aí uma letra que eu posso usar, sem ser H, sem ser L, sem ser Y. Sem ser W também, deixa eu ver. Vou colocar aqui D, tá? A gente chamar de D. Essa cota aqui, certo? E a gente disser que esse D, ele está se relacionando com, isso aqui seria o nosso D, tá? Que eu estou falando. Seria a superfície, digamos assim, molhada dessa placa. Então, essa superfície aqui molhada, ela está variando na medida que eu vario a profundidade dessa coluna de água, tá certo? E como que essas duas coisas se relacionam?
Bom, a gente tem essa inclinação aqui, né? Isso também de 60 graus. Esse ângulo aqui é o terno interno desse ângulo aqui. Então, se a gente for observar, né? O seno desse ângulo aqui, de 60 graus, ele vai poder estar representando para a gente o cateto oposto, que seria a cota H, pela hipotenusa, que seria aí esse D que eu coloquei como sendo, deixa eu colocar o Dzinho na figura, entendam D como sendo essa altura inclinada molhada. E vai deixar ele escrever ou não vai? D como sendo a altura inclinada molhada. Então, D varia na medida que essa profundidade H aqui varia, certo? Beleza. Por que que a gente precisa disso? Porque, olha, quando eu for calcular aqui, vou botar bem aqui para isso aqui. Quando a gente for calcular essa força da coluna hidrostática de água, eu vou precisar do H do centro geométrico e vou precisar da área. Logicamente que essas coisas se referem somente ao que está efetivamente sendo molhado. Então, esse H do centro geométrico aqui é H do centro geométrico do que está aqui sendo molhado, tá bom? Então, a gente pode expressar essas coisas, digamos assim, simultaneamente, né? Todo mundo junto, tá? Deixa eu só ver aqui um detalhe para ver se eu não estou explicando nada. Nada errado. Vamos lá. Então, essa altura do centro geométrico sempre vai ser dada por uma cota aqui do que está sendo molhado. Então, vamos supor que eu esteja trabalhando só com um nível até aqui, né? Então, esse H do centro geométrico vai estar sendo dado como D, que seria essa cota aqui inclinada molhada sobre 2, em qualquer um dos casos. E a área da placa, a área molhada dessa placa, a gente vai estar explicitando ela como sendo o comprimento, quer dizer, a largura, que a gente chamou de L, vezes esse D também, certo? Largura vezes essa altura inclinada molhada. É isso que estaria se representando a nossa área dessa superfície, certo? Só permitir aqui o pessoal entrar. Pronto. Dúvidas até agora? Digam aqui no chat se está fazendo sentido o que eu estou explicando aqui para vocês, se está dando certo, se não está dando certo. Bom, então o que a gente vai fazer ótimo, se eu consigo expressar essas coisas em função dessa altura inclinada aqui, então eu também consigo expressar essas mesmas coisas em função de H. Por quê? Porque a gente sabe que esse H, né, essa profundidade vertical, ela vai estar relacionada com D pelo seno desse ângulo. Então, D é justamente aqui. H sobre seno de θ,
E aqui a gente também tem a relação de H sobre seno de. Então, percebam, agora a gente conseguiu expressar, né, digamos assim, essa força referente à coluna hidrostática de água, em função aí justamente desse H, que seria o nível dela. E aí a mesma coisa a gente vai fazer para determinar o ponto de aplicação dessa força, certo? Então, Y', a gente poderia usar qualquer uma dessas duas expressões, certo? Sem nenhum medo. Por quê? Porque essa expressão aqui seria responsável pelo cálculo do Y', se a gente tivesse trabalhando num caso em que pressões atmosféricas diferentes atuassem de um lado ou de outro dessa nossa placa. E essa expressão aqui, mais simples e que a gente vai usar agora, ela despreza a contribuição da pressão atmosférica, porque ela atua em ambos os lados da superfície considerada. Então, tudo certo até agora, né? Então, para a gente usar aqui essa expressão do Y', lembrando que Y' para a gente seria nessa perspectiva de D aí que eu coloquei. Por quê? Porque Y' lá na figura que a gente estabeleceu o equacionamento, ó, Y é um eixo que está aqui alinhado com a superfície que está inclinada, certo? Então, para a gente, seria esse D que eu coloquei aí na questão de vocês. Então, D' seria D do centroide, D do centro geométrico. Esse D do centro geométrico seria justamente esse termo de H sobre 2 seno de θ. Esse seria o nosso dedo centroide. O momento de inércia dessa nossa superfície, que é um retângulo, corresponde a BH elevado à terceira sobre 12, não é isso? E aí, a gente vai trabalhar com, digamos assim, simplificações dessa expressão. Então, esse seria, novamente, o nosso dedo centro geométrico. A área aqui é a área dessa superfície que a gente está considerando, que a gente usou aqui como sendo LH sobre seno de θ. Então, aqui, L vezes H sobre seno de θ. L, esse termo aqui que eu coloquei, pessoal, é o termo diretamente que vem lá da tabela, tá bom? Então, lá na tabela, ele chama de B e H, quando ele fala aqui do momento de inércia nessa parede retangular. Então, B é a cota que representa essa dimensão que está alinhada com esse eixo, né, sobre o qual vai rotacionar. E aí, se a gente olhar a figura aqui, a questão que a gente está tratando, né, a gente consegue ver que essa placa aí, ela vai rotacionar ao longo de B, né? Então, isso aqui vale 4,5, e B, que seria essa profundidade, essa largura dessa placa aqui para fora, vale 2,4 metros, certo? Aqui era 2,4 metros
vezes H a terceira sobre 12. Para ver se tem mais algum detalhe aí para a gente tratar. E é assim, meu povo, coloca lá na fórmula, substitui todo mundo e vai dar certo. Não, mas vamos lá. Sem brincadeiras, na realidade é basicamente isso. Agora que a gente já consegue expressar como que são essas quantidades, né? O peso da placa, o peso da coluna hidrostática e onde que essa força vai estar sendo aplicada, né? Então, a gente consegue fazer aí esse somatório desses momentos funcionar. Beleza? Dúvidas agora? Ajudou a vida de vocês? Deu certo? Não deu certo? Então, Samara, foi desconsiderado o valor de P0, porque o que acontece? Aqui, a gente tem a ação da pressão atmosférica, não é isso? Então, aqui eu teria uma força hidrostática da coluna de água mais a contribuição da pressão atmosférica. Se a gente fizesse isso, eu tinha que fazer a mesma coisa para a contribuição da pressão atmosférica atuando desse outro lado da placa, certo? Como a gente não quer fazer isso, né, a gente simplesmente desconsidera a contribuição da pressão atmosférica aqui para calcular essa força resultante, certo? Deu certo? Beleza. Vocês preferem realmente que eu vá fazer essa parte de resolução da questão, ou vocês, na questão 12, eu não sei, vou olhar aqui, Rafael. Vocês preferem que eu vá trabalhando com essas resoluções de questão, ou que a gente faça o apanhado geral para a prova? Porque a prova já é dia 25, né? Já só tem um encontro, digamos assim, do dia 24 para a gente fazer outra revisão. Então, fica a critério de vocês. A gente pode trabalhar só a questão hoje, fazer revisão amanhã, ou a gente pode começar a revisão hoje, e aí amanhã também fazer revisão, né? Conseguir fazer a revisão de uma maneira mais completa. Felipe, a prova vai ser o seguinte: as pessoas, elas meio que se segregaram em horários, né? Com respeito às conveniências de cada um. Então, a gente decidiu que iríamos fazer três provas, né? Mais 3 horários de prova, uma para o pessoal da manhã, uma para o pessoal agora da tarde de vocês, e uma para o pessoal da noite. E aí, obviamente, provas diferentes, né? E aí, isso vai ser enviado para vocês via CIGA, certo? Ela chega para vocês respondem, mas quem entra em 2 horários? Aí você escolhe. Quer fazer 2 provas, Marília? Você quem diz, querida, o que você achar melhor. Então, você que escolhe qual horário você vai achar melhor, que você tiver, né, um ambiente mais propício para se concentrar e tudo mais, para fazer sua prova. Pode fazer as duas, mas a nota da melhor tem que ficar. Deus me livre, Alisson. Você já pensou? Corrigir 180, mais todo mundo que decidir fazer 2? Minha Nossa Senhora, nem me fale. Aí, bom, né? Ai, meu Deus. Não, peraí, deixa eu explicar a pergunta do menino. Como é que vai ser a prova? Pare de me... Então, a prova vai ser através de uma atividade do CIGA, Felipe. Vocês vão enviar por lá e, simultaneamente, a gente vai estar aqui no Meet. Então, vocês vão poder estar interagindo com a gente, tirar alguma dúvida. Não entendi isso, será que está faltando algum dado? Essas coisas, a gente vai estar aqui na sala para falar com vocês. E a gente pediu, né, para nesse horário a gente conseguir ver vocês. Não que a gente ache que, meu Deus, isso vai servir para muita coisa. Não. É só porque a gente gostaria de ter esse registro, né, mais, digamos assim, mais fiel da presença de vocês.
Duração da prova. A princípio, a gente pensou em ser a duração tradicional de provas, Felipe. 1 hora e 40 é a hora que é o tempo que a gente geralmente coloca para essa prova em condição de ensino presencial. E aí dá alguns poucos minutos a mais para vocês escanearem o que fizeram e enviar pelo CIGA, né? A gente sabe que isso não é a coisa mais, não demora tanto assim, né? Basta tirar a foto lá com um programa que vocês tenham para gerar PDF, e aí a questão, né, que a gente vai pedir, reforçar no dia lá da prova, é que vocês façam de um jeito que a gente consiga realmente acompanhar o que vocês fizeram. Porque, por exemplo, eu fiz seleção de monitoria essa semana, aí o cara resolveu resolver a questão da seleção num caderno com folha, com linha. Nossa, como aquilo dificultou a minha vida. Não dá certo. Se você for. Piora muito, né, o processo da gente se você for usar folha com linha, né? Se você for escrever tudo de grafite. Então, se você for escrever tudo de grafite, tem certeza de que a foto que você está me enviando, eu vou conseguir ver tudo que você está querendo que eu veja, né? Então, esses cuidados, eles têm que ser, digamos assim, pensados, né, um pouco mais. Quantidade de questões. Eu falei no começo desse encontro, né, que geralmente minhas provas, elas têm três questões de cálculo e uma questão de verdadeiro ou falso, que é o que o povo ou me ama ou me odeia nessa disciplina, né? Porque é verdadeiro ou falso, mas você tem que justificar. Então, se é falso, você tem que me dizer por que é falso, e se é verdadeiro, eu também quero que você me diga por que é verdadeiro, né? Me apresente alguma equação, me apresente alguma relação que mostre que você sabe que aquilo ali é verdadeiro. Então, tem isso, né? E as notas dos questionários, Felipe. Ah, é verdade, né? Eu vou falar a respeito disso com os outros professores para disponibilizar. Eu acho que a gente ia esperar terminar o prazo em que se expira o último questionário para poder disponibilizar todas as notas. A prova vale 7, Eduarda, isso mesmo, e os questionários valem 3 pontos. Certo? Beleza. Como fica a questão 7? Então, vai ter essa de verdadeiro ou falso, professora? Eu acho que sim, não tenho certeza, vamos esperar. Questão 7 do questionário. Deixa eu abrir a gente, né? Questionário de fluidos. Não, aí vamos lá. Eu nem vi qual que é o restante dessa questão, né? Mas vamos lá. No questionário tem as opções 60, 70 e 80 e a sua resposta deu 68, qualquer coisa. Qual que você acha que você deve marcar? Vamos ter um pouquinho aí de bom senso, né, pessoal? Ah, deu 68, deu 69. Qual que será que é a resposta? Se você tem um conjunto de questões objetivas para você responder, né? Então, se deu 69, 69 será que está mais perto de 80 ou de 60? Ou de 70, né? Então, eu vou seguir adiante, tá? Mas foi colocado aqui que tem 60, 70, 80. Tá. Então, vamos lá.
Deixa eu ver aqui qual que é a questão. Deixa eu ver se eu acho essa questão aqui no questionário. Não comporta plano. Professora? Professora, com licença. Diga-me. As alternativas que a gente tem nessa questão é 120, 30, 90, 60 e 180. Essa Certo. questão essa questão aqui que aparece no questionário e para algumas pessoas também, ela tem no livro do Fox os mesmos valores, com tudo igual, praticamente pedindo a mesma coisa, e dá esse resultado aí de 68 e pouco, sendo que a Certo. gente não Mas, tem nada que se aproxime. não, aí eu já tenho que discordar redondamente de vocês. Porque, olha, a resposta de vocês, vamos lá, deu 68, certo? Variou entre 68 e 69, não é isso? E as respostas estão variando de 60, o próximo resultado mais próximo disso é 90, pessoal. Não tem sentido, né? Vocês já acharam a questão igual a ela, vocês já viram, digamos assim, sinceramente, eu não sei, assim, nem como falar isso de outra forma para vocês que vocês devem seguir o que vocês fizeram, né? Qual a resposta mais próxima das contas que vocês fizeram? Será que é 90? Será que é 180? Então, é isso. Realmente, se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa real, eu tiro as dúvidas. Agora, isso aqui, sinceramente, não. Eu acho que é uma discussão fútil, porque se vocês já fizeram as questões, já viram a resolução, já chegaram no resultado e viram que tem resultado bastante próximo disso no questionário de vocês, eu não sei nem o que, que a gente está discutindo. Certo? Na prova, Norma, a prova é subjetiva, não vai ser objetiva, não, tá? Então, você vai ter que apresentar os seus cálculos, a gente vai corrigir o que você apresentar na resolução subjetiva lá. Certo? Beleza. Tem mais alguma dúvida? Dúvida mesmo, para a gente adereçar? Ah, não sei o que que é imposto. Ah, professora, eu não entendi como é que calcula tal coisa. Para a gente poder continuar, o que que vocês trouxeram? Vocês me desculpem, tá, pessoal? Mas é porque realmente foge assim um pouco, né? Essa parte aí que vocês colocaram foge um pouco da, digamos assim, dos conceitos da disciplina e entra numa parte que é de arredondamento, de conhecimento de mundo, de, sei lá, de engenharia. Vocês me perdoem até se eu perdi um pouco da minha paciência. Ai, ai. Eu sei, William, eu também, então vai dar tudo certo. Respira, inspira, toma um gole de água, vai dar tudo certo. Então, assim, coisas que eu não queria que vocês passassem despercebidos para a prova, tá? Coisas que eu não queria que vocês fossem para a prova sem analisar,
e sem tomar os devidos cuidados, tá? Eu vou dar vou voltar aqui nesses assuntos, botar para apresentar de novo. Empuxo de dois fluidos diferentes. Como nessa questão aqui, Norma? É? Então, a ideia aqui, ó, é que você tem dois fluidos, né? O fluido de cima é a água, o fluido de baixo é mercúrio. E ele fala que o bloco de aço, que tem densidade relativa 7,85, vai flutuar em uma interface dessas duas substâncias. E ele pede para você avaliar qual que vai ser a razão entre as distâncias A e B para essa condição, certo? Então, quando a gente estava falando lá de empuxo, né? A gente viu que a fração e o volume que vai estar submersa em um corpo flutuante é igual à razão entre as massas específicas do fluido e do corpo. Então, a gente pode ver que essa situação aqui, da gente estar trabalhando com um elemento sólido, né? Um elemento sólido, que seria esse bloco de aço, parcialmente submerso aqui no mercúrio e imerso totalmente aqui nessa massa de água, ele diz na questão que um bloco uniforme de aço flutua em interface, tarará. Qual a razão entre as distâncias A e B? Então, o volume que vai estar submerso no fluido, o volume desse bloco aí, que vai estar submerso no fluido sendo o mercúrio, tá? Vai ser dado pela razão entre a massa específica desse corpo e a massa específica do fluido. Então, a gente podia pensar em algo como... Bem, algo como... Se aí for um bloco retangular, né, como está mostrando na figura, então, o volume submerso dele no mercúrio é quanto? Seria a altura B. Ai, caramba. O volume submerso dele seria essa altura, alturinha B, vezes a área dessa outra cota que a gente não sabe, né? E o volume total dele seria B mais A vezes essa área novamente, certo? Então, percebem aí que a gente já consegue deixar as coisas muito mais próximas da resolução? Então, a gente pode fazer isso para o fluido sendo o mercúrio, né? O volume submerso no mercúrio aqui. Eu não sei se nessa questão a gente precisa fazer a mesma coisa para a água, mas vamos ver se a gente fizer para a água, isso serve de alguma coisa. Isso dá alguma informação importante para a gente. Então, vamos lá. A massa específica do mercúrio, então, sobre a massa específica,
a massa específica do aço sobre a do mercúrio, então seria 7,85 dividido por 13,56. É isso? Como ele quer a razão entre A e B, eu tenho que fazer isso tanto para o fluido sendo mercúrio, quanto para o fluido água, né? Então, o volume submerso na água é justamente A vezes a área total, e o volume total desse corpo seria, novamente, seria isso daqui. E a razão entre as massas específicas seria, então, 7,85 sobre 1. Quando a gente faz isso, percebam que agora a gente tem duas equações e duas incógnitas, então a gente consegue achar os valores de A e B para poder determinar a razão entre elas. Certo? Deu certo agora para todo mundo? Ok? Ótimo. Então, pessoal, mais dúvidas que vocês queiram que eu tire agora, pelo que eu estou vendo, não vai dar tempo da gente começar a nossa revisão hoje. Então, a gente faria a nossa revisão todinha amanhã. Já vai dar 1h50, ainda que eu vá ligeiro feito bala, não consigo terminar muita coisa hoje ainda. Professora, só um detalhe. É porque o link da aula não tá mais chegando no e-mail. Pelo menos no meu. O link da aula. Isso. Eu peguei no Você grupo viu? de sólidos. De sólido. Ou de Hoje sólidos não, de fluidos, foi mal. Ah, é porque o link é permanente. O link da reunião é permanente agora. Ah! Todos os dias é o mesmo link. Tranquilo. Faz sentido, faz sentido. Eu achava que você estava perguntando o link do YouTube, que eu coloquei hoje duas. Ah, não, o do YouTube chegou. O do YouTube chegou. Tá. Tranquilo, obrigado. Nada. Norma está perguntando, os sentidos de momentos eu sempre tenho que escolher, né? Qual adoto? Na verdade, Norma, a gente diz assim que uma força saindo, o momento causado por uma força saindo do plano, ele é positivo, e o momento causado por uma força que está entrando no plano, ele é negativo. Né? Então, pela regra da mão direita, porque momento é uma quantidade aí vetorial, né? Então, a gente é o produto vetorial aí da força pelo braço de alavanca. Então, quando a força, quando esse produto vetorial, ele dá para fora, né, a regra da mão direita bota esse produto vetorial saindo aí desse plano no sentido positivo, então o momento ele vai ser positivo. Se ao contrário, essa força com o braço de alavanca está entrando, então sentido negativo, sinal negativo. Beleza? Resolvi seu problema? Beleza, então, pessoal, pronto. Vocês vão me dizendo qualquer coisa, certo? Nós estamos aqui e vamos tirando dúvidas. Sobre considerar pressão atmosférica, posso fazer isso na questão 12? Ah, tá. Valeu, Rafael, por falar, não tinha me esquecido, tá? Questão 12. Comporta AB tem 1,5 m de largura e pode girar em torno de A. O tanque à esquerda contém água e o da direita contém óleo. Qual será a força necessária em B para manter a comporta vertical? Nesse caso, você também pode desprezar a contribuição da pressão atmosférica, tá? Por quê? Porque ela atua tanto desse lado da coluna de fluido quanto desse lado da coluna de fluido. Porém, tem questões como, deixa eu ver se está aqui no questionário de vocês ou se só tem na minha lista de exercícios.
eu abrir aqui. Rapidinho. Pararara. Não, não é prova, não, peraí. Lista. Então, se você olhar, por exemplo, essa questão aqui, eu não sei se foi já para o cigarro de vocês, né? Ela é bem simples, né? É uma comporta, eu tenho aqui um fluido no lado direito, um fluido no lado esquerdo. Mas como eles estão sujeitos a pressões P0 aqui diferentes, né? P01 é 100 kPa e P02 é 50 kPa, eu tenho que levar em conta para cada um dos lados a força resultante com a contribuição da pressão atmosférica daquele lado da comporta, entendeu? Essa lista não vai para o cigarro, não. Pois é, Stephanie. Eu até acho que eu posso botar ela lá, mas agora já meio que passou, né? Botar essa lista hoje. Mas tem muitas questões boas aqui de comportas, né? Empuxo. Eu vou colocar lá só para, assim, só para nortear mesmo, porque ela já... Eu devia ter colocado antes, eu me esqueci, na realidade, dessa lista. É tanto material para mandar para vocês e era já tanta coisa. Então, amanhã a aula vai se estender mais de 1 hora. Pode ser, Lucas. A gente vai vendo aí a revisão até a gente conseguir cobrir esse conteúdo. Essa questão tem no Instagram. Tem bem parecido mesmo, Norma. Isso, uma revisão com as coisas mais importantes, Stephanie. Tá certo? Eu, inclusive, olha, não deixem, pessoal, de tirar dúvidas com os monitores, tá? Essas dúvidas de vocês, elas são muito importantes, é o que eles vão ficar usando para justamente colocar lá no Instagram. Então, vai ficar lá no Instagram, você perguntou de uma questão tal, qualquer. Então, ele vai lá, pega aquela questão, e não vai, obviamente, resolver ela até o final, mas vai nortear como que você pode resolver aquela questão, entendeu? Então, isso também é importante. Participem dos encontros de monitoria, dê uma força, eles são muito bons. Eu acho que já tem até monitor com raiva de mim. Que nada, eles não têm raiva de ninguém não, Eduardo, vai dar tudo certo. Tá bom? E é isso, agora a gente já está contando com 4 monitores, né? Então, tem bastante gente para auxiliar vocês. Eu vou, inclusive, agora atualizar a notícia dos horários de monitoria, porque entrou o Hugo, que é o novo monitor aí de fluidos, ele vai disponibilizar um horário logo depois do encontro com o professor Antônio. Então, para a turma que tem aí mais um tempo livre de noite, ele vai estar lá na internet disponível para vocês, numa sala, enfim. Beleza. Pois então tá, pessoal. Nos encontramos amanhã. Estudem, vai dar tudo certo. Respirem também. Inspira, respira e não pira. Vai dar tudo certo. Tá bom? Boa tarde, pessoal. Até mais.